Julian Barnes, Partida, é uma das escolhas de Pedro Mexia para a rubrica de sugestões de leitura deste mês do nosso podcast. Pedro, este livro que foi editado pela Quetzal e tem a tradução de Salvador Teles de Menezes é, como foi anunciado, o último livro de Julian Barnes. É por isso que o quiseste trazer aqui para a nossa conversa? Não é só por isso, mas claro que um livro que é anunciado pelo próprio autor como sendo o seu último livro, enfim, tem um certo impacto. Ele começa logo por dizer que duas coisas. Começa por dizer que tem um cancro e que, portanto, este será o último livro que vai publicar, e por dizer que nos vai contar uma história. Depois, a história, na verdade, que ele conta é uma história que, enfim, há uma expectativa talvez excessiva para a história que ele vai contar, mas eu acho que é de propósito, porque a história depois acaba por não ser muito fulgurante, mas tem a ver com... É uma história de colegas dele do tempo da faculdade, um homem e uma mulher, que ele foi ele que os apresentou. Eles tiveram uma relação quando eram jovens, depois separaram-se, passaram-se 40 anos e eles decidiram tentar outra vez, passados 40 anos. E a história em si não é muito interessante, mas é interessante porque nós ficamos a pensar o que é que muda em 40 anos, ou seja, será que aquelas pessoas e a relação que eles têm vai ser diferente só porque passaram 40 anos? Exatamente o que é que lhes aconteceu naqueles... E o que é que lhe aconteceu a ele, Julian Barnes? Ainda é aquela pessoa que ele descreve como sendo um jovem, enfim, tímido e pouco confiante, ou agora já sabe que é um grande escritor e isso pesa na maneira como ele vê o mundo. Na verdade, o Barnes tem uma atitude muito próxima com o leitor, é tudo menos o escritor, como ele diz no fim, que diz ao leitor como é que deve pensar e como é que deve viver. Didático. E didático, como ele diz, e é um livro sobre a memória, essencialmente. A memória de uma pessoa que, entretanto, já tem 80 anos, e não sei se já fez 80 anos, mas ainda nasceu em 46, e uma pessoa que tem uma relação com a memória, às vezes, muito precisa, outras vezes muito, como todos nós, outras vezes muito incerta, e ele fala quer das suas experiências pessoais, com a memória e com as lembranças, quer de um caso literário por excelência, que é a memória no Proust. Ele é um famoso francófilo, embora não seja um proustiano, e então fala de como é que é essa história do Proust e da famosa cena da Madalena, que é aquela cena em que uma Madalena que é mergulhada no chá, e aquele ato é o gatilho de um jorrar de memórias de que não se estava à espera. E então ele vai fazer uma pequena investigação sobre se isso é mesmo assim, se existe esse tipo de memória voluntária. Evidentemente todos nós nos lembramos de coisas que nós estávamos à procura, mas será que a maneira como o Proust descreve é exatamente a maneira como funciona a memória? Ele tem bastante interesse por assuntos científicos, etc. E vai falar do Bergson e das teorias que se diz que o Proust tinha por causa do Bergson, se ele leu diretamente o Bergson ou se foi outra pessoa que o aconselhou, etc. E depois nós, de repente, estamos num livro do Julian Barnes, ou seja, com divagações, com pontos que se vão cruzar e outros que talvez não se cruzem. Ele fala também, evidentemente, dos seus mortos, nomeadamente o Martin Amis, que foi muito amigo, até se zangarem há uns anos, da mulher, que eles zangaram-se por causa da mulher, não no sentido da infidelidade conjugal, mas porque a mulher do Julian Barnes era a agente do Martin Amis, e o Martin Amis mudou de agente e ele sentiu aquilo como uma traição a um amigo de longa data. Fala também do Christopher Hitchens e de outras pessoas daquele grupo dos anos 70, 80 que foram decisivas na literatura inglesa. E então ele faz o que sempre fez muito bem, que é misturar os registros. Num momento está a falar de uma história real, noutro momento está a ficcionar a partir dela, noutro está a mostrar-nos as notas que tomou quando estava no hospital, e depois vai comprá-lo com as notas que a mulher em situação semelhante também tirou e que ela encontra, mas sobretudo tudo confluído de uma forma muito elegante para
para a despedida, quando ele diz de uma forma nada espetacular ao leitor, a dizer obrigado por terem estado aí, este é o meu último livro e é mesmo, digamos, é uma despedida sem encordes, não é? Ele simplesmente vem à boca de cena e diz o que já tinha anunciado, que é foi bom estarem aí e acabamos aqui. Sendo que ele está ótimo, aparentemente, deu várias entrevistas e brincou muito, aliás, com essa ideia de que os críticos estão a dizer é o último livro dele, eu gostava tanto dele, eu não sei o quê. Por um lado já falam no passado, por outro lado ele pode ouvir, por outro lado ele pode ouvir o lado afetuoso e ele diz, se eu tivesse morrido, se isto fosse um livro póstumo, não estava a ouvir estes elogios. Fica esta sugestão, Partida, de Julian Barnes, edição Quetzal. Como o Pedro referiu, é um livro que trata sobretudo da memória, tem algumas coisas, características interessantes também, que é o sentido do humor, nomeadamente aqui numa frase de que falámos no podcast, atribuída a uma personagem que diz, por exemplo, a felicidade não me faz feliz. Já sabe, discute nas plataformas habituais.